Oi gente, eu sou a professora Mayara Brasil e eu resolvi fazer um vídeo rapidinho de menos de 5 minutos para a gente poder falar da condição de trabalho na República Velha, tá? Porque ficou faltando isso no outro vídeo, eu queria comentar com vocês um pouquinho sobre isso. As condições de trabalho dentro dessas indústrias, começa aí uma classe industrial, começa aí, vocês viram que começa a crescer as indústrias por causa dessa falência, não a falência, mas essa crise no setor primário. Começa a olhar para os outros lados da indústria, então começa também a surgir o trabalho explorado aqui, ou seja, quando começou a grande revolução industrial na Europa no século XVIII, no Brasil estava acontecendo no início do XX. No início do XX começa realmente as indústrias serem o foco da economia, ser realmente ali intensificado, e com isso também surgem as condições de trabalho precárias, né? Como a gente estava começando a falar no vídeo passado, começa a condição precária de trabalho, por exemplo. O que a gente viu lá na Revolução Industrial começa a acontecer aqui também no Brasil. Mulheres e crianças empregadas com salários bem abaixo do que eles mereciam. Por exemplo, a mulher, mesmo estando na mesma função que o cara, ganhava metade do salário dele, né? A criança nem se fala, era colocada em condições terríveis dentro da fábrica, de perigo, não podia estudar, não tinha acesso ao estudo, não tinha acesso à educação, e ainda por cima o salário era insignificante, né? Como se fosse davam uns trocadinhos, davam um salário muito inferior do que do homem e da mulher. Mesmo com funções similares, né? Ganhavam menos. Em 1890, ainda no século XIX, era em torno de 29% crianças e mulheres nas fábricas, porque a fábrica também não era o foco no século XIX, era a agricultura, era o café, a plantação do café. Já ali em 1919, já no século XX mesmo, quando se intensificou a indústria no Brasil, vamos ter 58% das indústrias formadas por mulheres e 37% eram crianças. E é claro, lembrando, né, que aí essa estimativa não é para mulheres adultas, é para mulheres no sentido geral, tá? E aí crianças, 37% eram crianças, então tinha muitas crianças na fábrica, tinha muitas mulheres na fábrica, e eles gostavam, os grandes donos das fábricas gostavam. Por quê? Porque estavam ganhando dinheiro com isso, mão de obra barata e lucrando com esses produtos. Então a mulher recebia, a criança recebia um salário pequeno, de péssimas condições das fábricas, não tinha uma fiscalização do trabalho, não tinha uma fiscalização para ver se os trabalhadores estavam em uma boa condição de trabalho. Então isso fez com que eles tivessem mesmo risco dentro das fábricas, a questão da poluição, a baixa expectativa de vida. Isso fez realmente com que eles estivessem numa situação preocupante. Como eu falei para vocês, condições precárias, jornadas de trabalho muito extensa, né? E variando de empresa, porque lá na Revolução Industrial vocês viram que até 18 horas podia chegar em algumas fábricas. Aqui no Brasil a gente tem em média de 10 a 12 horas, tá? Sem intervalo, ou então pouco descanso. Podia ser um pouquinho mais do que isso, mas é em torno disso, de 10 a 12 horas de trabalho por dia, sem descanso semanal, ou seja, de segunda a segunda, 12 horas por dia, de 10 a 12 horas por dia. Como tinha na Revolução Industrial, aqui também vai ter o que? As agressões físicas com crianças, com mulheres, né? Principalmente com crianças. Eles vão bater mesmo de pau nas crianças se por acaso elas não fizerem a máquina parar sem uma justificativa, ou acontecer um pequeno erro, tinha realmente castigos físicos. Multa também, multa porque assim como acontecia na Revolução Industrial, se por acaso você já se parasse um pouquinho ali, que não tinha horário de intervalo para parar de serviço, se você parasse um pouquinho, por um minutinho, você recebia multa, ou seja, seu salário era descontado, não tinha nenhuma justificativa não. Se o cara que era responsável por te vigiar não gostasse da sua cara, você tava aí, né? Você tava mal na situação. Nós não sei o que mais, não havia legislação para proteger o trabalhador, não tinha, ou seja, não tinha direito trabalhista, não tinha esse negócio de 13º, não tinha férias, não tinha descanso no final de semana, não tinha horário de almoço garantido, não tinha nada disso, não tinha hora extra, não pagavam hora extra, e geralmente eles ficavam muito mais do que o determinado ali, do que oficialmente determinado, sem descanso semanal, sem férias, sem licença. Se você se machucou durante o serviço e não conseguisse mais trabalhar, você não recebia nenhuma indenização. Se você aguentasse trabalhar, você continuava na fábrica. Se você não aguentasse, você podia perder seu emprego, porque tinha muita gente aí querendo e eles não tinham obrigação de te manter na empresa. E aí, esses foram 5 minutinhos. Eu espero que vocês tenham gostado e até a aula que vem. Tchau!